Fala, torcedor do Verdão, hoje é dia de jogo do Palmeiras e nada mais importa, aonde às 7 horas da noite vamos encarar o Sporting Cristal lá no Peru, jogo muito importante, um confronto direto pela liderança do nosso grupo. O Palmeiras está na segunda colocação com 5 pontos e vencendo, vai assumir a liderança de forma isolada e deixar muito bem encaminhada sua classificação para as oitavas de final. Para esse confronto, vamos ter o técnico Abel Ferreira no banco de reservas, isso porque a sua punição só serve aí para o Campeonato Brasileiro. Vou trazer também a provável escalação do Verdão. Eu separei aqui um corte da programação, deixa o like, não esqueça de se inscrever no canal, bora para o programa. Olho na tela como está o grupo F da Libertadores, que é o grupo do Palmeiras. Tá lá. Rapaz. Cadê o grupo? O Sporting Cristal é o líder com 6 pontos, o Palmeiras é o vice-líder com 5, o Cerro Porteño com 4, o Júnior Barranquilla com 1. Na verdade é o grupo que você que é bom dessas contas, Vessa. Todo mundo tem chance. Na teoria sim, faltam 9 ainda para disputar. Pelo menos o Barranquilla, por exemplo, com 10 ele passa como segundo. Ele vai ganhar as 3? Não deve ganhar, obviamente, mas ele com 10 daria para pegar o segundo lugar. A verdade é que essa tela aí parece erro de digitação, né? A gente não imaginava nunca que estaria esse cenário na virada entre aspas, do turno, né? Na virada da primeira perna. A gente não imaginava esse cenário, mas a tendência agora no retorno, tudo ser colocado no seu devido lugar, que é o Palmeiras em primeiro, né? Na verdade, em edições recentes anteriores, Massa, nessa brincadeira aí, nessa hora tava ali o Palmeiras com 9 pontos, todo mundo com 1. O Palmeiras ganhando de todo mundo, já está classificado, rumando para a melhor campanha. Esse ano, embora os times sejam parecidos, né? O Cerro Porteño, Sporting Cristal, o Palmeiras joga toda hora aí, até ganhou de 6-0 no ano passado. Isso. Esse ano tá um pouco diferente. Tá um pouco diferente, retrata para mim o momento que o Palmeiras está vivendo, né? O momento não é bom, não é um momento de facilidade, de bom futebol, né, que o time tá voando, não tá. Mas também ninguém tá, né? Se você olhar para os times brasileiros, tá todo mundo aí, né, esfarelando, porque é muito jogo, muita contusão, muita viagem, né? O Palmeiras vai viajar 16 mil quilômetros essa semana, né? 6 horas lá para chegar no Peru e tal. Mas as informações que a gente tem, veja, esse é olhar para o jogo e falar assim, um empate não é ruim, não é ruim o empate, mas está longe de ser o ideal, porque se o Cerro ganhar, o Palmeiras vai ter que fazer 2 jogos em casa para ganhar de qualquer jeito, porque se não ganhar não classifica, entendeu? Então você pode virar aí para a segunda rodada do segundo turno em terceiro lugar. Óbvio que se você ganha, beleza, aí a coisa abre de vez, né? Você pode até se classificar com mais um empate, uma vitória em casa e tudo bem, mas está diferente sim das últimas edições. O Palmeiras sempre conseguiu lidar bem com o Libertadores, com fase de grupos e fase de classificação. O ponto é, quando é que vai ter uma virada para melhor? Porque se o problema do time é cansaço, só vai melhorar em dezembro. Se o problema do time é ajuste de peça, o Abel tentou fazer mudanças no jogo contra o Santos, não deu muito certo. Quando ele coloca os 3 jogadores no meio, o Evangelista, que jogou muito mal, entra bem, mas jogou muito mal, o Marlon e o Andreas, né, com o Maurício na frente. Imagino que os caras que jogaram menos contra o Santos, como o Alan e o Sousa, comecem jogando hoje, porque não tem o Vitor Roque. O Palmeiras tem 2 jogadores no departamento médico, o Vitor Roque e o Piquerez. Agora teve o Luigi, que não foi viajar por desconforto, não se sentiu muscular, um problema muscular. Foi o Eric Belé no lugar dele, né? Que só vai pro jogo se o Paulinho não tiver condição. E eu imagino que ele tenha condição. Você não vai fazer o cara ficar 6 horas dentro do avião, né? Pra depois voltar mais 6 horas, pra depois ir a Belém, quer dizer, não faz o menor sentido. A gente já viu esse roteiro, até estranhou, né? Vitor Roque, todo mundo viajando. O Paulinho em outra condição, os caras foram pra Bahia, pra Colômbia, foram viajar e passear. E o Vitor Roque, o Paulinho dava até para entender que era a ideia de reintegrar lá o grupo, né? Tirar ele um pouco daquele ostracismo de treinar e ir embora para casa, dá para entender. O Vitor Roque ninguém vai me convencer ao contrário, porque a comissão toda tinha ido, os preparadores todos tinham ido. Mano, Dani, você põe lá o pessoal da base,
faz a programação, o cara faz a recuperação em São Paulo sem problema nenhum. Mas agora esse não é o problema. Então o time precisa jogar um pouco melhor, cara. O time tá jogando mal, o time tá com dificuldade. A gente vê claramente esse momento do trabalho do Abel num sinal amarelo, né? Independentemente do adversário do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, né? Que também não conseguiu ganhar do Flamengo, do Vasco, estava 2-0. O sentimento do torcedor palmeirense é de desconfiança. Isso porque o time perdeu 3 jogos no ano só. Lidera o Campeonato Brasileiro, mas já ganhou o primeiro jogo da Jacuipense, né? Em tese vai ter uma semaninha de folga semana que vem. Então agora tem que dar tudo nesses 2 jogos. Tem que colocar todo o esforço nesses 2 jogos. Há um vício dentro do Palmeiras, cara, que ao mesmo tempo que é uma qualidade, que esses jogadores têm mentalmente, são muito fortes, no sentido de que esse time, para perder, olha, é difícil. Não é fácil ganhar do Palmeiras, certo? Agora, isso não pode ser o balizador do time. O Palmeiras não pode viver dessas viradas, empates, gol no último minuto, porque uma hora bate na bunda do jogador, na bunda não, desculpa, no bumbum ou na mão, como bateu no Arias, a bola entra e o juiz anula o gol corretamente. Ou o Flaco Lopes faz um gol, tá lá 2 centímetros impedido, anula o gol. Então, ou a bola da Libertadores que bate na trave, nas costas do goleiro e entra. Ou bate, exato, ou bate na mão do Gomes lá, lembra? Contra o Botafogo. Sim. Enfim, não dá mais, com o elenco que tem hoje, para viver neste modelo, neste limite, né? Então o time precisa mostrar mais. É simples, não é uma crítica absurda, eu tô falando uma bobagem. Não, pode precisar criar mais chances, aproveitar mais as chances, entrar em campo ligado, fazer os 2 tempos do mesmo jeito, né? Eu entendo a questão física, ela é fundamental, ela é importante, mas se você ficar só batendo nisso, né? O jogador entra em campo, né? Com dificuldade. Pô, eu tô cansado, será que eu tô cansado? Como diria o Diniz, o jogador não é só músculo e osso. É preciso que o Palmeiras também vire essa página, faça um trabalho, mostre aos jogadores que eles têm tudo, cara. A recuperação começou depois do jogo contra o Santos, já foram, eu conto as refeições, só depois do jogo foram 2, depois mais 2 na viagem, são 4, mais 2 que chegou no Peru, são 6. Pô, os caras estão bem nutridos lá. E acho que dá pra fazer um bom jogo contra um time que é frágil, que tem um goleiro que tem, olha, vou falar pra você, o goleiro do Sporting Cristal adora uma bola de longe, de média distância. É preciso fazer com que as coisas funcionem pro Palmeiras voltar de lá com uma vitória, cara. Vamos colocar na tela aí o provável Palmeiras, que deverá entrar em campo contra o Sporting Cristal. Carlos Miguel, Chiai, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur. Jefté não. Não. Deus, espero que não. Andreas Pereira e Marlon Freitas. Alan. Arias. Flaco Lopes. Sousa ou Maurício? Sousa. Porque o Sousa e o Alan foram, entre aspas, poupados do jogo contra o Santos, certo? Sim. Sacou? O Arias não rende melhor pelo lado direito ou eu tô viajando completamente? Joga pelos 2 igualmente. Quando ele foi contratado, a gente trouxe essa discussão pra cá, lembra? Ele joga bem em qualquer lugar. É que ele ainda não tá encaixado. Depois da Copa ele vai voltar a jogar muito. Acho que ele joga bem no centro, joga bem na direita, joga bem na esquerda. Contra o Santos ele jogou um pouco no centro. Jogou? Primeiro tempo um pouco mais perto do Flaco Lopes, mas a bola efetivamente não chegou. Quando chegou ele teve 2 chances, uma de cabeça e uma... E a sua tese é que... cara a cara que ele perdeu. Tem o fator Copa aí. Eu acho. Alguns jogadores, pra mim, estão abaixo por conta de... O cara tá na véspera de realizar o sonho da vida, desde que ele criança, que ele jogava com 2, 3 anos de idade no clubinho lá do bairro dele. E aí o jogador, isso não é culpa dele, é o subconsciente do cara. Eu acho que o Arias só vai jogar o prime dele depois da Copa. Tenho convicção disso. E outros jogadores estão sendo afetados por isso também. Aí você vê companheiros, o Arrascaeta, o cara quase perdeu a Copa, ou pode perder ainda, enfim, a recuperação precisa dar tudo certo. O cara que sonhou a vida inteira tá ali numa Copa, é duro, cara. Eu hoje, se puder botar o Campinho de volta, faria 2 alterações no time. Quais? O Emiliano na vaga do Sousa,
empurraria o Andrés um pouco mais pra frente. Ele tá tipo retranqueiro E como jogaria- eu, com 3 zagueiros, né? E jogaria o Arthur e o Alan para fazer a linha de 4 no meio, né? Então seria Giai, Gustavo Gomes e Murilo, 3 zagueiros, Arthur, Andrés e Emiliano e Alan, aí Arias, o Andrés e o Flaco Lopes. Esse era o time que eu gostaria, a forma como eu gostaria que o Palmeiras jogasse hoje. Né? Mas eu não sou ninguém. O Gui Verde tá falando que nas últimas 8 edições, o Palmeiras foi melhor campanha em 6. Mas que pra ele pouco importa. O negócio agora é foco no brasileiro 100% e no mata-mata a gente resolve. A impressão que eu tenho é que a noite não é importante pela vaga, é pelo primeiro lugar. Se você perder do Sport Cristal, ele vai te encher o saco para ser o primeiro do grupo. Vai bem encher o saco. Eu tava pensando se o empate é bom. Eu acho que sim. Pro Palmeiras ou pro Sport Pro Cristal? Palmeiras. Depende, se o Cerro perder ou empatar, tá tudo bem. Não, mas assim, mesmo assim, Ele tá o Palmeiras joga você tá duas em pensando no casa. primeiro lugar. Pra ficar em primeiro lugar. Aí Ele já não depende mais dele. Não, mas ele empata hoje e depois ele tem 2 jogos em casa, não é isso, Alan? Aí é pra se classificar. isso, Por isso que eu tô Mas falando, isso a pra noite se é mais classificar. importante pra mim, é pra falar, é o seguinte, eu estou ganhando de você, você é o primeiro do grupo e para de mexer o saco. Mas não só pela vaga em si, porque depois você tem 2 jogos em casa e na teoria você vai meter 6 pontos. Mas se perde hoje, Eu tenho a impressão A que o minha empate é bom pros preocupação dois. é outra. Matematicamente então até isso acho Melhor pro Sporting Cristal o empate. vai ser essa dúvida vai ser solucionada quando a gente enxergar a postura do Sport Cristal mesmo diante da sua torcida empolgada, porque não esperava, se eles vão ser pragmáticos a ponto de jogar pelo empate. Seria mais porque o empate mantém as chances do Sport Cristal de passar pelo menos em segundo, coisa que eles não imaginavam ter, né? O futebol peruano, que vive uma fase desastrosa, né? A seleção péssima, ele teve alguns lampejos com times. Na temporada passada foi o Alianza Lima, que surpreendeu, eliminou Boca. O peruano adora futebol. E o torcedor do Sporting Cristal tá vivendo um negócio, passou na pré-Libertadores, nos pênaltis, o Paulo Tuori virou. Tá vivendo uma saga tipo da Alianza Lima no ano passado. Um sonho, né? Agora, até por isso é difícil imaginar se eles não vão deixar o sonho contagiar e tentar atacar o Palmeiras. Porque se for atacar o Palmeiras, tá? É o que o Palmeiras quer. Então, eu acho que assim, eu tô pensando mais na classificação, sabe, gente? Como que o Palmeiras tá pensando. Eu tô pensando na classificação. e não no primeiro lugar, você tá... Não, por quê? Porque pode ser confortável pro Palmeiras decidir fora. Por causa do modelo do Palmeiras, do jeito que o Palmeiras joga. Como é um time Ao longo da competição, quer dizer? Mas ao aí longo você da pega competição. oitavas de final, dá um azar na bolinha, você vai decidir no Maracanã. Então, mas aí É duro, né? A chance de pegar, tem mais outros trocentos, né? Que você pode eu sei, pegar. mas pode acontecer. Pô, pode, mas entendeu? Vários Você- primeiros colocados serão É, fortes. mas aí, assim, Você pega, é- decide tô na falando- Bomboneira, decide na Então, mas Neoquímica Arena. Tô falando do modelo do jogo do Palmeiras. eu Acho que é entendo. um modelo que é um time mais seguro, sabe? Cara, ganhar do Palmeiras não tem sido fácil pra ninguém, cara. Nós estamos já chegando quase na metade do mês de maio, do mês 5, e são só 3 derrotas. Sim, eu entendo o argumento, Entende mas eu o que acho que eu tô dizendo? tem 2 aspectos. Ser segundo significa um certo fracasso diante das forças. Então isso vai dar Isso pode vai dar um alerta incomodar também pouco. maior pros caras. Falou, não é suficiente o que estamos fazendo. Mas ser segundo, acho que tem o aspecto de decidir fora de casa, mas sobretudo, em tese, você pega adversários mais fortes. Então, é isso que eu tô falando. Em tese, sim. O Né, Souza porque tá os aqui mandando um recado pra você. Massa, estou na torcida para o Palmeiras pegar o Corinthians nas oitavas. Seria espetacular, épico, Pra quem? maravilhoso. Pros dois, pra mim e pro Vessa. O Seria G4. O G4, mas São continua. Desculpa, interrompi. Não, é que assim. Deu oitava da Copa do Brasil, que mexeu pra caramba já nas oitavas. Para o país, cara. não Passou tem um essa. turno. Então já dá pra gente ter uma ideia de como caminhou a Libertadores. Então a gente já dá pra ter uma ideia que, por exemplo, Corinthians e Flamengo serão líderes das suas chaves. Uma ideia.
por exemplo, dos brasileiros. Tem brasileiro que a gente não sabe se o Cruzeiro vai se classificar, se vai passar, se o Fluminense vai se classificar, se não vai passar. Por outro lado, você vai em primeiro e pega um Fluminense, é fácil? Não é fácil, cara. Então, assim, é muita loteria. Mas eu tô pensando primeiro em se classificar. Ganhou hoje, se ganhar hoje o jogo, beleza, ganhou, vai ganhar o próximo em casa, que é contra o Cerro. Eu acho o adversário mais difícil o Júnior, mas é um time, né, imprevisível, time que é bailarino. O Marcelo aqui lembra aqui, ó, Flamengo e Botafogo, os dois últimos campeões foram segundos nos seus grupos e foram campeões. Sim, então, mas verdade. Botafogo então veio lá do pré-sal. Exato. Então, assim, qual é o significado de ser segundo ou ser primeiro? É aquilo que o time tá jogando. E hoje, cara, o Palmeiras não tá. Não é um momento, é diferente daquele mês passado, quando começou o Campeonato Brasileiro. Teve a final do Diploma, ganhou lá e teve que dar uma segurada contra o Mirassol, jogando já no Campeonato Brasileiro. Aí depois veio a contusão do Vitor Roque, né, no jogo contra o São Paulo. Ficou aquela coisa, ganhou do Inter fora, ganhou bem do Vitória, meteu goleada no Vitória. E o time estava indo bem, né? Já tem algo diferente para este ano. Dos 6 confrontos de G6, só falta o Flamengo. Os outros, o Palmeiras ganhou. Não é que o Palmeiras empatou. Não, o Palmeiras ganhou os jogos. Não é isso? Ganhou. Os clássicos são 7, 5 vitórias, 2 empates. Então tem uma amostra de resultados consistentes. Ninguém discute isso. A forma é que precisa, para mim, avançar um pouquinho mais. O time precisa passar um pouco mais de confiança pro seu torcedor. Aí tem algumas questões, né? Este modelo tático colocado pelo Abel, ele é suficiente para a temporada? Vistas que tá chegando o Barbosa e possivelmente o Nino. Se os dois chegar, o Barbosa vem. Se chegar o Nino também, eu não tenho a menor dúvida que ele tem que colocar o Alan de ala pela direita e jogar com 3 zagueiros e ponto final. Eu quero ver quem é que vai fazer time no Palmeiras com uma zaga que tenha Nino, Gomes e Barbosa, sabe? Com Alan e Piquerez, os 2 alas. Você fica muito forte na bola aérea, você fica muito forte, cara, muito forte. Então, eu hoje, inclusive, jogaria com 3 zagueiros contra o Sporting Cristal, né? Mas não é isso que vai acontecer. Eu gostaria de ver o time com 3 zagueiros, com o Lenhador jogando como zagueiro pelo lado direito, o Gomes na sobra, Murilo e o Arthur, liberando um pouco mais o Alan e o Arthur, que o Arthur tem sido, cara, é incrível isso, né? O jogador mais lúcido do Palmeiras no campo de futebol tem sido ele e o Marlon. Fora o Gomes, né, que a função dele é aquilo que ele faz lá como zagueiro, aí, né, o olho brilha menos, né, porque ele é zagueiro, mas eu acho que o Palmeiras precisa explorar mais a potencialidade do Arthur e também do Alan com um pouco mais de liberdade. Vessa. Só uma coisa. Fala. O Mancini tá com uma frieza que ela não. Ele tá com uma frieza. Ele é frieza. Argentino. Só tem um lagarto, ele tá meio argentino. Ele tá numa frieza que não serve no Brasil, muito menos para arquibancada e muito menos para torcida do Palmeiras. Então vou falar. Se hablo tranquilo, aí você fica tranquilo, Argentino pensa assim, Paraguai, Uruguai. Nós não pensamos, a gente quer fazer. A torcida do Palmeiras é dos 18 pontos na fase de grupos. É assim há 5 anos. É o melhor da fase de grupos, é o melhor do grupo. Então, assim, se der uma situação como essa, eu vou entender o que ele está dizendo e eu acho que está tudo bem mesmo, porque vai ser forte. O mata-mata é outro mundo, é como se fosse outro campeonato. Só que a torcida do Palmeiras não vai entender. Ela vai achar que tá errado, que não pode ser, ficar num grupo fácil desse, que deveria ter atropelado então, ela vai 18 achar pontos. Tudo isso, mas ela bate no paredão, no muro da sociedade ali, que não vai mudar. Cara, por isso que eu penso assim. Que me causa estranheza é justamente este ano, o Palmeiras não tá fazendo 18 pontos. Esse ano que tá todo mundo aí, contratou, Sim. Isso, tem algo ali que não tá. Toda essa história, né? Vamos olhar para as contratações. Não casa o investimento com o que está acontecendo em campo. Não é nem jogar bonito, jogar feio e tal. Assim, com essa turma toda que chegou, eu falei, bom, se o Palmeiras fez 18 pontos com aquele outro time lá, com esse aqui vai fazer 30.
Fala, torcedor do Verdão, enfim, jogo do Palmeiras pela Libertadores, onde podemos deixar para trás a má impressão ali deixada no confronto contra o Santos, onde apesar do resultado, o Verdão não jogou aquele grande futebol que a torcida quer, que a torcida acha que o time tem condições aí de desempenhar, não é mesmo? Para esse confronto, vamos ter o técnico Abel Ferreira à beira do gramado, na minha opinião. Isso faz uma total diferença. Ele é praticamente ali um 12º jogador, não deixa ali o time se acomodar. E eu acho que quando ele não tá no banco de reservas, o time do Palmeiras fica um pouquinho mais acomodado, viu, torcedor? Mas é aquilo, precisamos da vitória. É um jogo ali, um confronto de 6 pontos. Isso porque o Verdão vencendo vai ultrapassar o próprio Sporting Cristal, que é o líder do grupo. É, torcedor, e vamos deixar muito bem encaminhada a nossa classificação para as oitavas de final. Agora, torcedor, para esse confronto, só vamos ter ali dos desfalques dos jogadores que passaram por cirurgia, que é o caso do Vitor Roque e também do Piquerez. E quem vai estar à disposição do Palmeiras para esse confronto da Libertadores vai ser o Paulinho. O jogador fez alguns minutos ali no último confronto contra o Santos. Na minha opinião, jogou muito bem, muita intensidade, né? Não tá sentindo dor. É um jogador que pode ser fundamental aí nessa partida. Na minha opinião, torcedor, colocaria de titular nessa partida, viu? Mesmo se ele jogasse apenas o primeiro tempo, eu acho que ele pode ser fundamental para uma vitória do Verdão. E aí, torcedor, o que você acha? Paulinho titular do Verdão nessa partida aí contra o Sporting Cristal? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Tomara que o Palmeiras possa vencer, convencer, jogar um grande futebol, virar essa página, né, torcedor? Jogar esse futebol burocrático. A gente sabe que o Verdão tem todas as condições de jogar um futebol muito melhor. Apesar do empate frustrante contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro, a gente continua muito bem ali na tabela do Brasileirão. Mantemos aí os 6 pontos com relação ao segundo colocado, que é o Flamengo, que também tropeçou na rodada, empataram com o Vasco em 2-2. Então, torcedor, tá tudo conspirando para o Verdão continuar bem no Campeonato Brasileiro, vencer hoje na Libertadores e deixar muito bem encaminhada a sua classificação para a próxima fase. E eu vou ficando por aqui. Deixe o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Então, até uma próxima.